Então, dando continuidade à nossa aula de triângulos, hoje a gente vai ter a segunda parte. A primeira parte da aula, a gente verificou a definição, os elementos, condição de existência, classificação, congruência, e hoje a gente vai ver alguns teoremas e propriedades. Olha só, a primeira afirmação que a gente vai ver é a seguinte: ao maior lado de um triângulo, opõe-se o maior ângulo desse triângulo. O contrário também é verdadeiro, tá? Ao maior ângulo, opõe-se o maior lado. Como assim? Então, vamos imaginar um triângulo aqui, fazer a base dele como sendo o maior lado, que os vértices. Se você identificar o maior lado do triângulo, que nesse caso é esse, o maior lado, oposto a ele, gente, sempre está o maior ângulo. Então, quer dizer que desses três, esse seria o maior ângulo. Ou, se você identificar o maior ângulo, oposto a ele, sempre está o maior lado, certo? E para o menor também vale. Por exemplo, identifiquei que esse é o menor ângulo do triângulo, então, oposto a ele está o menor lado, que aqui seria o Czinho. Ou, identifiquei que esse é o menor lado, então, oposto a ele está o menor ângulo, certo? Então, isso é sempre válido. Outro teorema importante é o teorema do ângulo externo. Então, vamos lá. Teorema do ângulo externo. O que fala esse teorema? Esse teorema fala o seguinte, que a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes. Calma aí que com um esboço vai ficar mais fácil de entender. Então, a gente tem um triângulo, os vértices, certo? Vamos pintar os ângulos aí. Então, aqui eu tenho o ângulo A, aqui eu tenho o ângulo B, aqui eu tenho o ângulo C, e vamos considerar esse ângulo externo aqui, ó. Lembra como que a gente determina ângulo externo? A gente prolonga o lado, e aqui fora a gente tem o ângulo externo, que eu vou chamar de CE, o ângulo externo, ok? Então, o que fala o teorema do ângulo externo? Que a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes. Não adjacentes quer dizer que não encostam nesse ângulo, certo? Então, se eu estou considerando esse ângulo externo, ele é igual à soma desses dois ângulos. Se eu traçasse o ângulo externo aqui, ele seria igual à soma desses dois ângulos internos. Se eu traçasse o ângulo externo aqui, ele seria igual à soma desses dois ângulos internos. Então, todo ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos ângulos internos que não encostam nele, que não são adjacentes, certo? Vamos ver como que a gente consegue provar essa afirmação. Olha só, você sabe que a soma dos três ângulos, do ângulo A, mais o ângulo B, mais o ângulo C, dá 180 graus. Isso a gente já viu. E aqui, ó, se você observar, o ângulo C interno mais o ângulo C externo está fechando meia volta, um ângulo raso, 180 graus. Então, se a gente observar o ângulo externo mais o ângulo C interno, também está fechando 180 graus. Vou pôr um chapéuzinho aqui, certo? Observem o seguinte, C mais A mais B dá 180. E C mais ângulo externo de C também dá 180. Sendo assim, A mais B tem que ser a mesma coisa que CE, para as duas igualdades serem verdadeiras. Então, A mais B tem que ter o mesmo valor que CE, porque ó, C e C são iguais, 180 e 180 são iguais. Conclusão, o ângulo externo que está no vértice C é igual à soma dos ângulos internos A mais B. Então, é isso que o teorema diz. Qualquer ângulo externo do triângulo é a soma dos outros dois ângulos internos não adjacentes. Outro teorema importante é o teorema do triângulo isósceles.
que é um triângulo isósceles? Vamos fazer um esboço e relembrar. É um triângulo que possui dois lados iguais, a gente costuma deixar o lado diferente como base. Então, aqui os vértices, vamos supor que esse lado é igual a esse, e esse lado é o diferente, que é a base do triângulo. Olha só, o teorema do triângulo isósceles vai afirmar que esse ângulo e esses dois ângulos da base, são iguais, são congruentes, têm a mesma medida, ok? E o lado de cima é diferente. Esse ângulo é diferente, certo? Como que a gente prova essa afirmação? Que se o triângulo tem esses dois lados congruentes, ele tem esses dois ângulos congruentes, de mesma medida. Como que a gente prova isso? A gente vai traçar a bissetriz desse ângulo, o segmento que divide o ângulo ao meio, e vamos obter dois triângulos. Vou chamar de triângulo 1 e triângulo 2. O que a gente observa nesses triângulos? Eles são idênticos, eles são congruentes. Como que eu provo isso? Através de um dos casos de congruência. Olha só, esses dois triângulos têm esse lado igual a esse, então eles têm um lado igual. Como eu tracei a bissetriz, esses dois ângulos são iguais, é metade e metade. Então, eles têm ângulo igual e tem esse lado igual, porque é o mesmo para os dois. Então, através do caso lado, ângulo, lado, a gente prova que esses dois triângulos são congruentes, eles são idênticos. Consequentemente, esse ângulo vai ser igual a esse ângulo. Então, está provado o teorema do triângulo isósceles. Outro detalhe interessante é que esse lado também vai ser igual a esse, ou seja, aqui é o ponto médio, certo? Foi dividido em dois pedaços do mesmo tamanho, em dois segmentos congruentes. E com isso a gente consegue verificar uma coisa, que essa linha amarela, ela é bissetriz desse ângulo, ela é mediana, porque ela liga vértice ao ponto médio, ela é altura, porque aqui forma 90 graus. Então, num triângulo isósceles, onde a base é o lado diferente, quando você traça a bissetriz, ela coincide bissetriz, altura e mediana. Esse segmento é o mesmo para os três, ok? A gente pode ampliar a ideia para o triângulo equilátero, né? Olha só para relembrar, para reforçar. O triângulo equilátero é um triângulo que ele é isósceles, só que ele é mais que isso, ele tem os três lados iguais, certo? Então, só fazendo um esboço aqui, triângulo que tem os três lados iguais. Olha só, ampliando a ideia do teorema anterior, a gente pode entender que no triângulo equilátero, como ele tem os três lados iguais, ele tem os três ângulos de mesma medida também. Os três ângulos são congruentes. E como a gente sabe que a soma dos três ângulos internos de um triângulo é sempre 180, se a gente pegar 180 graus e dividir por 3, a gente verifica que cada ângulo interno do triângulo equilátero vale 60 graus. Ok? E o último conceito que a gente vai relembrar aqui, que a gente vai ver, é a base média de um triângulo. Base média. Olha só, um esboço aqui de um triângulo qualquer. O que vem a ser a base média de um triângulo? Você vai achar o ponto médio desse lado e o ponto médio desse lado. E vai traçar um segmento unindo esses dois pontos, ponto médio de AB, ponto médio de AC, certo? Esse segmento que a gente obtém, ele é paralelo à base do triângulo e a gente chama de base média, porque está nos pontos médios desses lados aqui do triângulo. O interessante é que a gente tem uma relação aí. Se a gente medir essa base média, se a gente obter a medida desse segmento MN, a gente vai verificar que o MN é metade de BC. Então, novamente, quando a gente traça o ponto médio desse lado e liga eles, o segmento que a gente obtém, o tamanho dele, a medida dele é a metade da base do triângulo, certo? Por isso que é a base média do triângulo. Então, se aqui medisse, por exemplo, 10 centímetros, aqui mediria 5 centímetros, ok? E com isso a gente finaliza aí a nossa aula
parte 2 de triângulos. E a gente ainda vai ter mais aulas falando de triângulo. Tem muitas propriedades que a gente consegue obter aí no nosso triângulo.